Boa noite, irmãos e amigos. Mais uma vez nós nos reunimos através desse veículo, dessa possibilidade que Deus nos dá de ter esse exercício devocional. Mais uma vez eu convido você a se reunir com toda a família, diante do computador, da TV, onde você achar melhor, mas tenha esse momento na presença de Deus, tire esse momento para louvar, para glorificar a Deus da melhor maneira possível que você possa fazer. Ao longo da nossa programação, do nosso exercício devocional, nós vamos ter um louvor específico para as crianças, seguido de uma mensagem também para elas. Nós teremos também um louvor para toda a igreja, seguido de uma mensagem do reverendo Giovanni para todos nós. O que eu peço a você é que tire esse tempo para louvar ao Senhor juntamente conosco e tenha essa oportunidade como um treinamento ou uma possibilidade de você continuar ao longo da semana, através da reunião da família, desenvolver o culto ao Senhor dentro da sua casa. Mas antes que tudo isso aconteça, eu gostaria de orar para que tenhamos toda a nossa atenção voltada para tudo que vai acontecer aqui, a fim de crescermos espiritualmente. Vamos todos orar? Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuar ao Senhor, ó Deus. Cada um de nós no aconchego do seu lar, ter esse momento, essa devocional diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, trazendo para Ti, ó Deus, toda a nossa atenção, de tal forma que possa existir um crescimento espiritual em nossas vidas. Eu peço ao Senhor que sempre abra as oportunidades que nós temos de estar na Tua presença. Não permita que nada venha atrapalhar, que nós tenhamos a oportunidade de nos preparar da melhor maneira possível para servir ao Senhor. Eu sou grato porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades todos os dias. E por que não dizer, ó Pai, que o Senhor supriu mais essa necessidade? Impossibilitados de nos reunir como Teu povo para cultuar ao Senhor, ó Deus, num mesmo local, em nossa amada igreja, o Senhor abriu essa possibilidade através desse meio de comunicação. E assim nós temos aí esse momento diante do Senhor. Então que cada momento seja primeiramente para glorificar, honrar ao Senhor. E também sirva, ó Deus, para o nosso crescimento. Tenhamos a oportunidade de aprender mais através de tudo o que vai acontecer aqui. Aceite o culto que prestamos ao Senhor em todos os momentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão do tralala. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão do tralala. Aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho, cante tralala. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar. Aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia. Faça uma cocinha no amigo mais perto, faça uma cocinha, cante pra lá. Faça uma cocinha no amigo mais perto, faça uma cocinha, cante cantar. Aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo, cante tralala. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia, la la la, aleluia. Oi, gente, tudo bem? A história que nós vamos aprender hoje
se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22. A história fala sobre um homem chamado Abraão. Abraão era casado com Sara e juntos eles tiveram um filho chamado Isaque. Mas vocês sabiam que Sara deu luz a Isaque quando ela tinha 90 anos? Imagina, muito doido, não é mesmo? Mas essa é outra história. Mas Abraão e Sara amavam muito seu filho. Ele era o único filho que eles tinham. E por eles terem tido ele como um milagre, eles tinham um carinho muito especial. Certa vez, Deus chamou Abraão no meio da noite e disse: Abraão, eu quero que você me dê o seu filho como sacrifício. Como assim? Abraão teria que matar o seu filho para dar como sacrifício a Deus. Abraão ficou muito triste e não entendeu o porquê de Deus pedir isso. Mas Abraão era um homem muito obediente, resolveu atender ao pedido de Deus. Então, Abraão, quando estava prestes a matar o seu filho, veio uma luz muito forte do céu e disse: Abraão, não faça nada ao rapaz, porque agora eu sei que você me teme, você teme a Deus e seria capaz de matar o seu filho para me obedecer. Bom, o que podemos aprender com essa história? A gente aprende que devemos ser obedientes a Deus. Às vezes a gente tem que fazer coisas que não entendemos. Por que a gente não pode sair de casa? Por que toda hora lavar as mãos? Bom, essas são coisas que seus pais devem estar pedindo para você, não é mesmo? Mas nós devemos obedecer o papai e a mamãe. Porque obedecendo o papai e a mamãe, nós também vamos glorificar a Deus dessa forma. Agora, eu quero te dar uma missão. Você vai chamar os seus pais, ou seus irmãos, tios, avós, e fazer um desenho muito bonito sobre essa história. Você pode usar tinta, glitter, lápis de cor, você pode fazer do jeito que você quiser. Ou até mesmo fazer um teatro contando essa história. E agora, nós vamos decorar um versículo. Vamos lá? Eu vou falar e vocês vão repetir. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Salmos 4, 8. Facinho, não é mesmo? Vocês conseguem decorar. Agora vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor me ama e me quer em segurança. Me ajude a ser mais obediente ao Senhor e aos meus pais. Em nome de Jesus, amém. Vou propor uma brincadeira para vocês. Vamos brincar de charada? Nós vamos dar 3 dicas para vocês e vocês vão ter que descobrir qual personagem bíblico nós estamos falando. A primeira dica é: eu fui ganhadora de um concurso para ser rainha da Pérsia. E a segunda dica é: meu tio falou para não contar para ninguém a minha nacionalidade, nem para o rei. A terceira é que Deus me usou para que Amã não destruísse o meu povo. E ele acabou enforcado. Vocês já sabem qual personagem nós estamos falando? Bom, o personagem que nós estamos falando é Esther. Pois é, Esther é uma grande mulher da Bíblia. E você pode ler mais da história dela no livro que se chama Esther, do capítulo 2 ao capítulo 7. Chama o seu pai e sua mãe para ler com você. Até mais, gente. Tchau! Como é bom poder aos pés da cruz
que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber Olá, irmão, irmã, nossos amigos que estão nos acompanhando. Nós vamos nesse momento ler a palavra do Senhor e meditar nela. Nós vamos para o texto de Êxodo, capítulo 33, versos 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça com atenção. O Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu te não destrua no caminho, porque és povo de dura cerviz. Quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar, e nenhum deles usou adornos, pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos israelitas: és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti, por um só momento te destruiria. Portanto, tira agora teus adornos, para que eu decida o que farei de ti. Então os israelitas tiraram seus adornos, desde o monte Horebe em diante. Até aqui a palavra do Senhor.
Meus irmãos, nós estamos diante de uma narrativa do Antigo Testamento. Nessa história de relato, nós estamos acompanhando a peregrinação do povo de Deus, saindo do cativeiro egípcio e indo para a terra prometida por Deus aos seus pais, uma terra que mana leite e mel. Era assim que ela era prefigurada para aqueles irmãos moldarem as vistas da sua esperança. Eles estavam indo para uma terra muito boa e Deus estava mantendo a sua palavra. Mas esse povo deu muito trabalho para o Senhor nesse caminho. Eles murmuraram por pelo menos 7 grandes murmurações que fez a caminhada deles até interromper-se de certa forma. E nesse momento agora nós estamos em mais um desses picos de rebeldia, de idolatria e de dureza de coração, como o texto afirma aqui. A expressão que é usada aqui em hebraico pode ser traduzida por dura cerviz ou por coração obstinado, que é esse ímpeto nosso de endurecimento contra a vontade de alguém. É essa dureza de coração que faz com que a gente não seja flexível e volte dos nossos caminhos. É interessante observar isso quando a palavra para conversão no hebraico, yeshuv, é virar os pés 180 graus e mudar o caminho. Um coração obstinado não demanda outro caminho, ele jamais se depõe do seu caminho. E é o que está acontecendo aqui. Esse povo que ainda tem resquícios de idolatria, que está sendo formado por Deus na peregrinação do deserto para chegar na terra prometida, já tratado pelo caminho do deserto e pelo Senhor, que vinha caminhando diariamente com eles, chega no momento onde Deus diz: a partir daqui eu não vou mais com vocês. O interessante é que Deus refaz e reafirma aqui a sua promessa. Ele está dizendo: olha, eu dei por juramento essa promessa e vocês vão para lá. Moisés sobe com o povo rumo à promessa que eu dei, rumo à terra profetizada e prometida. E eu inclusive preparei um anjo para ir adiante de vocês. Deus preparou tudo. Para muitos de nós, isso seria mais que suficiente. Eu lembro nas nossas viagens em família, quando nós orávamos para que Deus acampasse os anjos ao redor da nossa casa e a vigiasse enquanto estávamos fora. Eu lembro de orarmos para que Deus cuidasse da nossa viagem no trânsito ali e que os seus anjos protegesse todo o percurso. Bom, Deus está aqui, Ele mesmo, afirmando que um anjo iria adiante do povo, conduzindo eles. Só que Ele mesmo não iria, porque o povo estava muito rebelde, muito obstinado em seu coração. E Deus falou: olha, se eu for com vocês, eu vou consumir vocês no caminho. Eu vou destruir vocês. Era uma questão de incompatibilidade em um coração pecaminoso e duro com um Deus santo aqui presente com eles. Isso não caminha junto. Duro isso, né? Tão duro que Moisés disse: Senhor, não dá para sair daqui se o Senhor não for conosco. Embora para a gente pudesse ser muito satisfatório saber que o anjo do Senhor está indo por onde a gente vai, para Moisés não serviu. E a gente precisa começar a perguntar por que não. Moisés diz para Deus que não dá para arredar o pé se Deus não mostrar onde é para pisar, porque Moisés experimentou o livramento do cativeiro egípcio. Moisés, sendo ele aos seus próprios olhos indigno e incapaz, experimentou Deus capacitá-lo e instrumentalizá-lo para lidar com o povo na saída e na fuga do Egito. Então Deus falou: toca na vara, e a vara se tornou uma cobra. E Deus falou: toca com a vara o rio, e o rio se tornou em sangue. E assim Deus foi dando voz, e Moisés foi executando maravilhas e sinais sobrenaturais que humilharam todo o império. E quando Deus diz: atravessa o mar se abriu. Moisés sabia que só dá para sobreviver, só dá para ter esperança se Deus apontar o chão para se pisar. Ele sabia que não podia tomar decisões, que não poderia ter segurança sem a presença de Deus e o seu conselho. O texto segue do versículo 7 até o versículo 11, como que nos mostrando um recorte de aproximação. É como se o roteiro do filme
nos levasse agora a uma memória do passado, a uma cena anterior que nos dá mais detalhes. Essa cena mostra como Deus se relacionava com Moisés e como Moisés se relacionava com Deus. O texto conclui dizendo que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Isso aí está no versículo de número 11. Ali foi narrando para nós como é que Deus se aproximava da tenda quando Moisés estava lá dentro e todo o povo saía para fora para ver aquele grande encontro, na expectativa de que Deus falasse com Moisés. E Deus falava e se revelava. E Moisés sentia uma tremenda intimidade com Deus, com o seu Senhor. Estava seguro, porque foi o Deus que o instruiu, o conduziu e fez com que o povo de Deus fosse salvo do Egito, com grande poder, com milagres, com sinais. E agora, conduzindo esse povo no percurso do deserto, os anos se passando, esse povo cada vez mais duro, cada vez mais rebelde, e Moisés mais uma vez agora tem que lidar com o descontentamento de Deus com esse povo. E chegou o momento em que Deus diz: eu não vou mais seguir com vocês. É por isso que Moisés diz: a gente não pode ir onde Deus não vai. Para tudo. E é interessante observar esse momento aqui da história bíblica. Deus não apenas diz que o povo é obstinado, de ímpeto duro, mas ele diz nesse momento para que o povo tirasse os seus adornos, os seus enfeites, os seus atavios. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vocês não estão em festa. Tirem todos os seus atavios, porque eu não vou no meio de vocês e vocês precisam saber que eu estou disciplinando vocês. Então, o povo chora coletivamente. Eles se reúnem para chorar. O versículo 4 diz: quando o povo ouviu esta má notícia, eram más notícias, saber que Deus não iria mais com eles a partir daquele ponto. Embora preparasse um anjo, embora não revogasse a sua promessa, embora a terra prometida ainda estivesse esperando por eles, e eles de fato iriam possuí-la, o povo chora porque sabia o que isso significava. Diz: quando o povo ouviu essa má notícia, começou a chorar e tiraram os seus atavios. Eles não estavam em festa. Eles estavam num momento de peregrinação e precisavam aprender com Deus. Deus havia os levado para o deserto não apenas para atravessarem o deserto. No deserto, Deus montou uma sala de aula para lhes ensinar o coração, para lhes expor a eles mesmos os próprios corações e para que eles conhecessem a Deus mais intimamente e aprendessem a temê-lo, confiar nele e a adorá-lo naquela peregrinação. Por isso o deserto durou 40 anos. Era muito ensinamento. Era um tempo de transição, mas também um tempo de ensinamento. Era um tempo de disciplina. Era um período disciplinar para a igreja peregrina. E eles tinham que aprender com esse momento. E nessa palavra dura do Senhor, dizendo para o povo: eu me retirarei do meio de vocês. Já imaginou Deus dizendo isso para a igreja hoje? Eu não estarei no meio de vocês. Porque vocês são duros. Porque vocês não aprendem a minha palavra. Porque vocês desobedecem a minha vontade. Porque vocês não se importam com o meu nome. Porque vocês não me adoram de todo o coração. Porque a fé de vocês, o temor de vocês ao meu nome é superficial, é barganhado facilmente por outros prazeres ou prioridades. Eu sou facilmente trocado por qualquer conforto. Deus estava dizendo isso para a igreja antiga e pode dizer para nós hoje. Nós precisamos ler o nosso próprio coração. E às vezes, Deus nos limpa as vistas, nos levando para uma paisagem desértica, para que a gente possa enxergar com mais clareza aquilo que não podemos perder de vista. Isso estava acontecendo aqui. Num deserto, aquele povo se enxergava e enxergava Deus.
Este é o ponto do texto, onde Deus leva o povo a lamentar a própria situação e a ausência de Deus na caminhada deles. Eventualmente, Deus terá que nos fazer lamentar a nossa própria situação para enxergá-lo como ele realmente é, ao nos enxergar como realmente somos. O povo está aqui sendo levado a fazer a oração certa. O povo está sendo aqui forçado a perceber a situação e clamar a Deus, fazendo a oração devida. Então, no versículo 12, o texto diz: E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. E dissestes também: Conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças agora conhecer o teu caminho, para que eu te conheça, e a fim de que eu continue a achar graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Esta é a oração de Moisés diante da disciplina de Deus. Moisés apela pelo povo a Deus, dizendo: Senhor, tu me ordenas que tire o povo daqui e que suba com eles, mas o Senhor mesmo não vai conosco. Eu sei que o Senhor disse para mim que me conhece como pelo nome, que o Senhor me conhece desde a eternidade, que o Senhor me ama, que o Senhor agiu com graça ao seguir comigo. Então, com base na graça, eu te peço, eu clamo a ti, tenha mais um pouco de graça. Moisés faz a oração que precisa ser feita. O povo é constrangido a focar a sua prece naquilo que Deus está focado. Qualquer outra prioridade poderia estar passando. Esse povo estava adornado, ele estava cheio de adornos, atavios, enfeites, talvez para celebrações. E Deus está dizendo: não é esse o meu foco. Eu estou olhando para o coração de vocês, e no coração de vocês há espaço e lugar para a disciplina nesse momento, para que vocês me temam e se enxerguem e alcance redenção. E Moisés então é levado a fazer a oração certa pelo povo, intercedendo pelo povo. Moisés apela para a graça, porque na graça o critério divino é satisfeito pelas bênçãos divinas. É como se Deus estivesse dizendo que os critérios que Ele coloca para nos presentear fossem satisfeitos por um presente que Ele já nos deu, a graça. Moisés entende profundamente isso, e ao apelar para Deus pela graça, ele está dizendo: Senhor, nossa relação é dada no vínculo da graça, não do mérito. Esse povo não merece a tua presença, eu não mereço a tua presença. Nós nunca merecemos. Quando o Senhor nos achou no Egito, nós não merecíamos a tua salvação. E agora no deserto, nós continuamos não merecendo o teu favor. Mas o Senhor teve graça para com este povo e para comigo. Eu peço que o Senhor mantenha a sua graça. Lembra que esse povo é teu. Moisés então ora, como que estando na contrapartida de Deus. Deus diz não e o seu filho insiste. Deus repreende e o seu filho persiste. O surpreendente é que Deus responde então a Moisés. Versículo 14. O Senhor lhe respondeu: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Deus diz: ok, eu vou com vocês. O que mudou? O povo agora já não é mais obstinado? O povo não seria consumido por Deus por conta do seu pecado?
O povo continua sendo o pecador que é. Deus continua sendo o santo que é. Mas Deus levou o povo a fazer a oração certa. E nesse momento, eles entenderam para onde Deus os estava conduzindo. Eles entenderam a lição do deserto. Oraram e contaram com a resposta de Deus. Muito do processo histórico se dá nessa escola desértica, nesse processo de oração e resposta. Muitas vezes, Deus tem conduzido a história ao responder às orações que Ele mesmo nos provoca a fazer. E assim, a nossa vida se desenvolve. O que cabe a nós pensar diante disso? O que cabe a você pensar sobre isso? Em uma frase, não desperdice o deserto desses dias. Talvez seja tempo de tirarmos os nossos atavios, os nossos adornos, e lamentar a situação que temos vivido. Uma situação fora do nosso controle, fora do nosso poder pessoal, no direito de ir e vir, fora do nosso poder econômico, no direito de liberalmente manter nossa política comercial, fora do nosso poder de saúde física ou pública, fora das fronteiras políticas internacionais. Os dias que temos vivido ao lidar com esse vírus pandêmico, tão simples, mas absurdamente avassalador, tem nos colocado em nossos devidos lugares. E nós não podemos perder de vista a gestão divina sobre a história. E de forma particular, como Ele trata com a sua igreja. E Deus nesses dias tem tratado com a igreja. Nós estamos animados com as nossas possibilidades digitais. Igrejas estão se despertando para a possibilidade que talvez outrora não fosse tão desfrutada de falar a mais pessoas através da internet, dos canais e redes sociais. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso como pastores e líderes e pessoas têm atingido públicos cada vez maiores e feito isso com eficiência. Como que uma noção tem se amadurecido, embora não seja novidade, mas tem sido agora mais executada, com o acesso, com o compartilhamento de mensagens, como a gente tem usado melhor os nossos dispositivos digitais e eletrônicos nesses dias, nossa televisão, nossos celulares, a própria internet. Temos colocado ela para glorificar a Deus com mais regularidade, com mais frequência e com mais intensidade, e isso é maravilhoso. Mas nós não podemos perder de vista que estamos num momento de lamento. A crise que estamos vivendo é um momento de lamento. É tempo de chorar por esses dias, por cada morte, por cada afastamento. E para a igreja, eu preciso dizer, meus irmãos, é tempo de chorar a nossa distância, a nossa falta de congregação. É momento para entendermos que nós não estamos cultuando virtualmente quando oferecemos esse conteúdo para os irmãos. Nós estamos oferecendo para que os irmãos prestem culto em suas casas, prestem culto individualmente ou domesticamente em sua família. Mas nós estamos impedidos de comungar, de congregar juntos, e isso é motivo de lamento para a igreja. É motivo de nós chorarmos, nos entristecermos, nos quebrantarmos e arrependermos de todo o desperdício de comunhão de outrora, de 2 meses atrás. Daqui a pouco, com a graça de Deus, esse tempo vai passar e nós precisamos ter aprendido a desfrutar a comunhão, que nesse momento estamos sendo privados. Hoje seria dia de ceia na igreja. Nessa hora, nós estaríamos compartilhando do pão e do vinho juntos. Algo que tem que ser feito em comunidade, que
que não pode ser feito em privado, em particular, fora da comunhão do corpo. Porque Deus nos deu os dispositivos para a comunhão e nos ordenou a congregação. Nós precisamos entender que esse momento é um momento desértico para a igreja. Nós não podemos nos distrair com as oportunidades que surgem para a missão e até mesmo para o pastoreio. Nós não podemos nos distrair com esses bons pontos. Nós estamos vivendo um momento desértico. E nesse momento, nós precisamos, meus irmãos queridos, fazer a oração certa. Que oração Deus quer que você faça nesses dias? Para que você não desperdice essa crise. Que oração Deus quer que a sua casa faça? Eu quero encorajar você a fazer isso hoje aí com a sua família. Ou se você está sozinho, a fazer isso contigo mesmo, dentro do seu coração. Qual a oração Deus quer que você faça? Quero que você saiba que Deus está pronto para responder essa oração. Mas você precisa enxergá-la, fazê-la a Deus. Ele vai estar te esperando com graça para dar. Ele está pronto para dar graça para a igreja amada dele. E fazer com que essa igreja seja instrumento de graça a outros. Mas nós precisamos buscá-lo. Há pouco tempo atrás, estávamos peregrinando e cantando com os nossos adornos. Mas chegou o momento de termos os nossos salões esvaziados, a nossa comunhão impedida. Precisamos pensar no santo nome de Deus e na preciosa comunhão possível. É hora de amar com amor missionário. É hora de amar com um ímpeto sacerdotal dentro de nossas casas. É hora de glorificar a Deus. E eu convido você a fazer a oração que você precisa fazer. Deus está te esperando com graça, porque esse é o critério da relação dele conosco. É pela graça. Ele está pronto para perdoar o meu e o seu pecado e nos edificar no seu caminho. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para lá. Ele não vai revogar isso por nada se você está arrolado no livro da vida. Mas até lá, nós precisamos desfrutar da sua companhia. Nós precisamos valorizar a sua presença. Então hoje eu te convido a orar a oração que o deserto lhe propõe para fazer. Que Deus abençoe a sua vida e a sua história. Vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, em nome de Jesus, eu te peço graça sobre nós e o nosso momento. Graça para que o Senhor não olhe o nosso pecado, mas olhe para Cristo Jesus e nos oriente a desfrutar desses dias com temor ao Teu nome, a experimentar a dureza desses dias com a adoração ao Senhor. Nos instrui, Senhor, a fazer as orações e a ter a profundidade que precisamos na Tua presença. Abençoa a Tua igreja. Abrevia esses dias e nos congregue de novo, tão logo o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pedir a bênção do Senhor nesse momento, para que Deus abençoe o seu lar e a sua vida. Amado povo de Deus, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. O homem não consegue dominar.
aqueles que